Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia. Vamos abrir o livro sagrado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E vamos para a 10ª mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. O 10º culto, quer dizer que já são 10 horas de pregações sobre como ouvir a voz de Deus. Que coisa preciosa, não? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E o apóstolo São Paulo, ele diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo continue falando à igreja sobre esse tema. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E é verdade, Senhor, há nesse mundo muitos tipos de vozes, muitos. Vozes boas, vozes más, vozes malignas, vozes diabólicas. Nós temos aí a voz da idolatria, a voz da feitiçaria, a voz do paganismo, a voz do misticismo, que tem tomado conta de tudo. Nós temos a voz do falso evangelho, a voz do engano, a voz do erro. E todas essas vozes, elas se apresentam com uma roupagem para querer mostrar que é a tua voz. E por isso nós precisamos aprender a discernir quando é o Senhor que fala conosco, para que nós não venhamos a ser enganados por esses muitos tipos de vozes que há no mundo, para que amanhã não estejamos dando ouvido à voz do diabo, pensando que é a tua voz, meu Deus. Por isso que nós queremos aprender, queremos que o teu Espírito Santo nos ensine, nos capacite, nos habilite no conhecimento da tua palavra, no conhecimento da tua verdade. Queremos aprender todo o concílio de Deus, porque ninguém pode discernir quando é o Senhor que fala, se primeiro não aprender todo o concílio de Deus, toda a verdade sagrada. Então nos ensina nessa noite. Fala ao coração de cada homem, de cada mulher, que o Senhor, com mãos de misericórdia, com mãos de amor, conduziu a esse santuário nessa noite. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me, Senhor, a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, para que eu possa explanar a tua verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém
e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja de Jesus Cristo, eu tenho dito aqui nos últimos cultos que quando Deus fala conosco, não importa a maneira que Ele use para falar com a gente, Deus jamais viola, Ele jamais vai entrar em conflito, Ele jamais vai contradizer aquilo que Ele já falou aqui na Bíblia Sagrada. Não há a mínima possibilidade disso acontecer. Vou repetir, quando Deus fala, a voz de Deus não viola, não contradiz, não entra em conflito com aquilo que Deus já falou aqui nas Escrituras Sagradas, aqui na Bíblia Sagrada. Por exemplo, deixa eu mostrar para você o que Deus falou aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, Epístola de Paulo à Igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então Deus fala assim, Deus diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Olha, Paulo disse: eu estou plenamente certo, eu estou plenamente convicto que aquele que começou boa obra em vós, aquele que começou boa obra na tua vida, ele há de completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa pela metade. Deus não vai te largar no meio do caminho. Deus não vai deixar você entregue à tua própria sorte. Se Ele começou uma boa obra na tua vida, Ele vai completá-la. Diga graças a Deus por isso. Olha, Jesus também falou isto. No livro de João, capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ora, meus irmãos amados, diante de verdades como essas aqui, se vem alguém e diz que a salvação se perde, esta voz que diz que a salvação se perde, não pode ser a voz de Deus, tem que ser a voz do diabo. Porque a voz de Deus não conflita com isso aqui. A voz de Deus não contradiz isso aqui. A voz de Deus jamais vai violar esta verdade divina. Mas tem mais. No mesmo livro de João, volte um pouco atrás, capítulo 6, João capítulo 6, versículo 44. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Há possibilidade de alguém vir a Jesus sem que seja o Pai trazendo? Não. Não, está aqui escrito. Leia o versículo 65. O versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ok? Claro até aí? Tem mais. Venha em Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Agora, o mesmo Jesus ressuscitado fala através de Paulo na sua manifestação do Espírito Santo e diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém? Amém, irmãos? Mas eu quero mostrar mais uma. Livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 16. Agora Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Veja, se diante destas verdades que você acabou de conferir na tua Bíblia,
vem alguém de lá e diz que o homem é que tem que buscar a Deus, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem tem que aceitar Jesus, esta voz do livre-arbítrio não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Porque se fosse Deus falando, estaria conflitando com a Bíblia. Estaria contradizendo aquilo que o próprio Deus já falou. Deus está dizendo, não há quem busque a Deus. O homem, quando nasce, por causa do pecado original, ele já nasce morto em delitos e pecados. Não há quem busque. Por isso que Jesus disse, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não trouxer. O homem está morto, tem que ser Deus trazendo o homem. Por isso que eu disse que o povo de Deus tem que aprender a ouvir a voz de Deus, e depois que ouvir, obedecer. Porque a grande maioria do povo de Deus, irmão, o pouco que ouve, não obedece. Por isso que há tanta gente no mundo espiritual derrotada, há tanta gente derrotado pelas crises, derrotado pelas doenças. Quantos que estão dentro das igrejas, e mesmo dentro de igreja, mesmo tendo Bíblia, mesmo assistindo o culto, mesmo cantando hino de louvor a Deus, têm os seus lares destruídos, estão vivendo uma vida sem paz, uma vida sem descanso, uma vida sem alegria. Então esta igreja aqui, o ministério da Cristo é Vida, ela é uma escola, onde as pessoas aprendem a ouvir a voz de Deus. Essa igreja é uma escola. Aqui, se a pessoa é verdadeiramente uma ovelha, se ela é uma eleita de Deus, ela vindo para cá, ela aprende a discernir quando Deus está falando no meio dessas muitas vozes que há no mundo. Amém? A maioria das pessoas aí fora não sabe. Não sabe quando é Deus que fala, se é o diabo que fala, como é que é, se é a verdade, se é a mentira. Por isso eu digo sempre, perdoe-me eu dizer isto, mas vir a esta igreja aqui, não é como você ir a uma missa. Vir a essa igreja aqui, não é como você ir a determinadas igrejas, onde você vai ao culto e chega lá, o pastor diz assim, irmãos, vamos chamar agora o coral das criancinhas. Aí sobe o coral das criancinhas, canta, canta, canta. Agora vamos chamar o coral da juventude. Aí sobe os jovens, canta, canta. Agora vamos chamar o coral dos adultos, coral dos adultos. Agora vamos chamar o coral dos velhinhos. Aí sobe os velhinhos com bengalinha, diz, vai, segura ali o irmão, para o irmão não cair. A irmã sobe, canta, canta, canta. Aí o pastor diz, bom, agora, devido ao adiantado da hora, vamos abrir a Bíblia no Salmo 23, rapidamente, e vamos ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vamos voltar para casa. E acabou o culto. E acabou o culto. Não, absolutamente não. Esta igreja aqui, irmãos, é uma igreja que eu poderia dizer, uma escola, onde os eleitos de Deus aprendem a ouvir Deus. Ou então, a pessoa às vezes vai num lugar chamado igreja e tudo que ela ouve é sobre o diabo. Que o diabo faz isso, que o diabo faz aquilo, que o diabo está agindo, que o diabo está fazendo, que o diabo está colocando o filho de Deus no inferno, que o diabo está levando vantagem. Não. Aqui é completamente diferente. Aqui você aprende a ouvir a voz de Deus. Amém? Deixa eu mostrar aqui na Bíblia uma escola de aprender a ouvir a voz de Deus. Em 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Encontraram? Vamos ler o versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o grande profeta de Israel, né? O sacerdote. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Veja, Samuel era muito jovem, mas mesmo muito jovem, ele já servia ao Senhor perante o sacerdote Eli aqui. Então ali, naquela ocasião, o profeta Eli, ele ensinava o jovem Samuel a ouvir Deus, a aprender quando Deus falava. Agora tem uma coisa aqui muito interessante. Ele diz aqui que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Aí eu pergunto para você nessa noite, será que nós não poderíamos dizer a mesma coisa nos dias de hoje? Se alguém fosse escrever um livro, não podia dizer, no ano de 2010, a palavra de Deus era muito rara.
Será que não tem acontecido a mesma coisa hoje? Hoje é coisa muito rara você ouvir a palavra de Deus. É coisa muito rara você ouvir a palavra do Senhor. Olha, a não ser nas igrejas, nos púlpitos, onde o evangelho da graça de Deus é pregado, nos outros púlpitos por aí, nas outras denominações por aí, é coisa muito rara. É muito rara se ouvir a palavra de Deus. Se ouve falar dos milagres que Jesus realizou, se ouve. Mas a palavra de Deus, na acepção da letra, não se ouve. No versículo 2, diz: certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isso é que eu acho interessante. Veja, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Enquanto não se conhece o Senhor, não se pode discernir quando é Deus falando, quando Deus fala. Aqui está o grande segredo. Quando é que eu sei que é a voz de Deus que está falando comigo? Quando é? Quando eu conheço ao Senhor. Quando eu conheço o Senhor. Ora, se eu conheço o Senhor, esse Senhor da Bíblia, esse Senhor da minha vida, e esse Senhor afirma categoricamente que Ele me predestinou em amor, que predestinação é um ato do amor de Deus, e vem alguém e diz para mim que predestinação é heresia, eu posso aceitar isso como sendo a voz de Deus? Claro que não. Claro que eu não posso. Porque em Efésios, segura aí. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha só. O que é que diz aqui? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando é que Deus nos escolheu em Cristo? Antes da fundação do mundo. Essa escolha de Deus se manifesta em Cristo, porque o pecado de Adão nos matou, mas a escolha já tinha sido feita antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o livre-arbítrio do homem. Não. Segundo o beneplácito da sua vontade. Ora, se eu conheço o Senhor, que me afirma que na cruz Ele amarrou o valente, que na cruz Ele expulsou o príncipe desse mundo, que quando Ele disse está consumado, Ele me libertou do império das trevas, e vem alguém de lá e diz que o diabo pode me pegar com mais 7, eu posso aceitar esta voz que diz que o diabo pode voltar com mais 7, pode me pegar como sendo a voz de Deus? Não. Claro, evidente que não. Não conflita com a Bíblia. Deus não fala nada conflitante. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 21 e 22. São palavras dele. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer que havia um valente bem armado, que guardava em segurança tudo que estava em poder dele. Quem era esse valente bem armado que o Senhor se refere aqui? O diabo. Aí ele disse, mas quando vem um mais valente do que ele, quem é esse mais valente que veio, venceu o diabo, tirou-lhe a armadura em que ele confiava e lhe dividiu os despojos? O Senhor Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Está aqui. João capítulo 12, versículo 31. Aproxima-se o momento cruciante da história, quando o Senhor vai à cruz do Calvário. E naquele momento que se aproxima, ele anuncia em alto e bom som: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aleluia! Então o Senhor disse: olha, eu amarrei o valente, eu expulsei o príncipe desse mundo. Eu posso aceitar como sendo a voz de Deus, uma voz que diz que o diabo está fazendo, está acontecendo, que está em derredor, que pode voltar com mais 7? Claro, é evidente que não. Então, hoje, eu conheço o meu Senhor. Hoje, depois da revelação da graça de Deus, eu conheço esse Senhor aqui. Não adianta vir para cima de mim usando Bíblia, usando versículozinho que ele não sabe discernir, porque a mim não engana mais, mas não engana mesmo. O povo que não conhece ao Senhor, coitado dele, vive aí fora com medo do demônio, com medo do diabo, com medo de perder salvação, medo de ir para o inferno, fazendo corrente de libertação, como se Jesus não nos tivesse libertado. Ele já nos libertou. Paulo disse, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas. Libertou ou vai libertar numa corrente de 12 semanas? Libertou. Então aqui nesta igreja, nós conhecemos o nosso Senhor, o Senhor que nos protege, o Senhor que é a nossa rocha, que é o nosso escudo, o Senhor que sempre nos conduz em triunfo. Nós conhecemos esse Senhor. Então, a primeira condição para você ouvir a voz de Deus é, em primeiro lugar, você conhecer o Senhor. Você conhecer o Senhor. Você pergunta ao povo de Deus lá fora assim: quem é o Senhor? Olha, o povo de Deus não sabe responder, irmão. Diz que são 3, diz que é uma pomba, que fica voando, e aí fica uma confusão danada na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Nós da Cristo é Vida, nós conhecemos o Senhor, Ele é o único e soberano Deus. Não são 3 pessoas distintas, não, porque são 3 pessoas, eles dizem, né? Com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma santidade, com o mesmo isso, com a mesma aquilo. Mentira! Mentira! Perguntaram a Jesus: quando é o dia da tua vinda? Ele disse: olha, nem eu sei, nem os anjos sabem, só meu Pai sabe. Que Deus é esse que não saberia o dia da sua vinda? Não são 3 pessoas. A verdade bíblica é que o único e soberano Deus se manifestou de 3 formas diferentes. Ele se manifestou como Pai na criação, ele se manifestou como Filho na redenção, ele se fez carne, ele assumiu um corpo na pessoa de Jesus Cristo, e ele se manifestou como Espírito Santo nos últimos tempos, desde a sua ressurreição até o dia da sua vinda. Então o povo de Deus, irmãos, não conhece o Senhor. O povo de Deus aí fora tem verdadeiros delírios. Eles veem, conseguem imaginar um pai sentado no trono, um filho do lado direito, com a coroa de espinho na cabeça, o sangue escorrendo, e o lado esquerdo vazio, porque o Espírito Santo saiu voando em forma de pomba. É assim que se imagina o Senhor. Aí você diz assim: pastor, espera lá, mas quando Jesus foi batizado por João, está escrito lá que apareceu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Apareceu uma pomba voando, e o próprio Jesus que estava lá. Apareceu ou não apareceu? Pastor, apareceu, é verdade. Mas Deus não é onipresente? Deus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Pode ou não pode? E por que Deus fez isso no dia do batismo, hein? Uma voz que João ouviu, só João ouviu. Havia uma multidão, ninguém ouviu, só João. João, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi este aí que eu gerei no ventre de Maria. Esse ser de carne, esse corpo aí, foi gerado por mim. E para você não ter dúvidas, eu vou fazer o Espírito vir sobre ele numa forma corpórea, como se fosse uma pomba, para você não ficar em dúvida de quem é. Aqui. Deixa eu mostrar. João capítulo 1, versículo 32.
Ok? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato o vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, se você imaginar que ali na hora do batismo de Jesus no Jordão eram 3 pessoas, que a voz era uma pessoa, o filho era outra e a pomba voando era outra, então a sarça ardente também seria mais um. A coluna de nuvem seria outro. A coluna de fogo seria outro. Isto é um absurdo. Todas essas coisas são o quê? As múltiplas manifestações de Deus. As múltiplas manifestações de Deus. Amém? Mas não são 3 pessoas. Não existe negócio de 3 pessoas aqui. E para você não ter dúvidas, nesse mesmo livro de João, abra no capítulo 14, João capítulo 14, versículo 6. Jesus está reunido com seus discípulos e Jesus diz assim para eles: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Não? Ué, não é isso que está na Bíblia? Onde é que eu errei? Não é vai, é vem. Eu falei errado de propósito, para ver se vocês estão ligados, ver se vocês estão alerta. Porque a maioria do povo de Deus, a maioria dos pastores, quando cita esse versículo aqui, todo mundo sabe decorado, e quem sabe decorado porque aprendeu, porque ouviu alguém falar, quem ouviu alguém falar errado, repete errado. E como é que a maioria deles falam? Jesus disse, irmãos, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Olha como é que os pastores fazem. Ninguém vai ao Pai, ainda aponta o dedo lá para cima. Como se tivesse... É assim ou não é assim? Como se tivesse um pai lá em cima e um filho aqui embaixo. Não, Jesus não disse ninguém vai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha como a coisa fica clara. Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Quer dizer que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, estavam há 3 anos convivendo dia e noite com Jesus e não conheciam Jesus. Não sabiam quem era Jesus, não conheciam o Pai. É possível uma pessoa estar dentro de uma igreja, dizer que é cristão, dizer que é isso, que é crente, que não sei o quê, e não conhecer Jesus Cristo. Olha, se vocês me tivessem conhecido, vocês também conheceriam meu Pai. E desde agora o conheceis e o tende visto. Eu fico imaginando os apóstolos. Vem cá. Vamos fazer de conta que nós somos apóstolos aqui, esse time aqui da frente. Apóstolo Ériglis. O Senhor está dizendo que se a gente tivesse conhecido ele, conhecia o pai dele. E agora ele acabou de dizer que desde esse momento, nós conhecemos o Pai e temos visto o Pai. Você tem visto algum pai por aí? Apóstolo Rodrigo, você viu algum pai? Procura atrás desse banco aí. Quem sabe o pai esteja deitado aí atrás e não está vendo. Dá uma olhadinha se tem um pai aí. Dá uma olhadinha, apóstolo. Tem? Não tem. Não tem. E ficou aquela confusão. Puxa, mas ele está dizendo, desde agora, conheceis o Pai e tende visto o Pai. Aí ficou aquela curiosidade, né? Até que alguém disse, vamos fazer o seguinte. Nós não podemos continuar com essa dúvida. Como é que é possível ele dizer que nós conhecemos o Pai e temos visto o Pai? Vamos escalar alguém para fazer a pergunta para ele. Mandaram o Felipe. Felipe, deixa comigo que eu vou lá perguntar. Vou lá pedir, pelo amor de Deus, para ele esclarecer a questão. Veja. Versículo 8. Replicou-lhe Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
O que é a curiosidade, hein? O que é a curiosidade? Olha, mostra esse pai aí e chega, estamos satisfeitos, não queremos saber de mais nada. Agora mostra-nos o pai, porque nós estamos aqui em tempo de ficar com a nossa cuca em parafuso. De tanto procurar um pai para aqui, um pai para lá, e não vemos pai nenhum. Mostra-nos esse pai, e isso é suficiente, isso satisfaz a gente. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quer dizer, vocês não sabem quem eu sou. Quem me vê a mim, vê a segunda pessoa da Trindade. Não. Mas não diz que Jesus é a segunda pessoa? Não, ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus disse: olha, Filipe, eu sou o Pai. Eu me fiz carne. Eu me manifestei entre os homens num corpo de carne. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai. Amém, irmãos? E está aí fora o povo de Deus, imaginando 3 pessoas distintas. Interessante. Eu conversava com 2 irmãos que vieram tratar de um assunto comigo aqui. E fiquei 3 horas falando do Evangelho da Graça de Deus para eles. E eu fiz até umas brincadeiras, né? Quando entrei nesse assunto aqui, da falsa trindade, eu digo, olha só, quer dizer que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Perfeito. Quem é o Pai de Jesus? Ele era a primeira pessoa da Trindade. Vocês concordam? Eles concordam. Então a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que quem gerou foi o Espírito Santo. Então quem gerou foi a terceira. Não foi a primeira, então tem 2 pais, é? Aí eles começaram a rir, puxa, agora o Senhor nos pegou. Eu disse, pois é, então vamos aprender a verdade aqui. Olha, ninguém conhece Bíblia. Ninguém conhece a verdade. Então, meus irmãos, a palavra diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Quando uma pessoa não conhece o Senhor, essa pessoa não conhece a voz de Deus. Não sabe discernir a voz de Deus. Então vamos voltar lá em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. O versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Olha, irmãos, aqui está a chave. Aqui está o segredo para você não cair mais nas armadilhas das falsas profecias. Aqui está o segredo para você não viver mais subjugado por esse terrorismo psicológico que se faz aí fora com o povo de Deus, porque se faz um verdadeiro terrorismo. Você sabe que a pessoa ia a um culto, ia a uma igreja, e um homem ia ocupar um púlpito e fazer terrorismo e dizer: porque se você cortar o cabelo, o diabo te pega. Não porque se você tiver televisão em casa, o Satanás está ali na porta da igreja e ele entra em você com mais sede. Isso é um verdadeiro terrorismo. Isso é um verdadeiro terrorismo. Cuidado, irmão, para você não perder a tua salvação. Mas eu estou na mão de Jesus, sim, você está na mão de Jesus. Mas o diabo é astuto, eles dizem. O diabo anda de redor. Ele vem de mansinho. Aí se você der uma bobeira, ele vai lá e vupt, te arranca das mãos de Jesus. E quem não conhece Bíblia fica perturbado com isso. Fica com medo. Então qual é o segredo? O segredo é você conhecer ao Senhor. Olha, depois da revelação da graça de Deus, irmão, ninguém me engana mais, mas ninguém mesmo. Eu já fui muito enganado ao longo da minha vida espiritual. Hoje não mais.
Porque hoje eu conheço o Senhor. Eu tive um líder espiritual que nenhum de vocês conhece, quase ninguém conhece, chamado Edir Macedo Bezerra. Até o nome já diz, já identifica, né? Em vez de ovelha é bezerra. Né? Cabrito. E este homem, que é um falso pastor, que é um falso profeta, que é um ministro de Satanás, na época eu achava que era um homem de Deus, eu não conhecia o Senhor. Um dia ele foi na minha casa, lá em Recife, e eu tinha ido com a minha esposa e os meus filhos fazer uma visita a um parente nosso em Paulo Afonso, interior da Bahia, onde está a hidrelétrica de São Francisco. E para você chegar lá, você passa pelo Rio São Francisco, você pega a balsa, bota o carro em cima da balsa, atravessa o rio, é linda a viagem. E lá, às margens do São Francisco, tem muita, como é que se diz? Ui, meu Deus. Me fugiu a palavra. Me ajuda, pastora Sandeli. É carranca, mas era outro nome que eu queria. Muita coisa, daqui a pouco eu lembro. Coisa que fazem parte do folclore. Então eles vendem umas carrancas. Carrancas é o seguinte, eles pegam um tronco de árvore e vai esculpindo como se fosse uma careta. Mas não era bem totem, não era bem isso. Por quê? Os barqueiros do São Francisco, eles tinham as suas superstições, então eles diziam que era bom colocar uma careta daquela na frente do barco, porque espantava os maus espíritos. Então eles navegavam no Rio São Francisco, cada barco tinha uma carranca. Só que hoje, essas carrancas, elas são vendidas como coisa do folclore, como artesanato, né? Grandes assim, para você enfeitar. Para quem gosta disso, eu particularmente gostei. Aí nós compramos uma carranca bem grande, eu e a pastora e a minha esposa levamos para casa, e ficava na sala da casa, né? Aí no dia que esse indivíduo foi na minha casa, aí um dia de manhã nós estávamos conversando, ele disse, olha, o Espírito Santo me inquietou de uma coisa aqui na tua casa. Eu disse, o que é que foi? Isso aí está cheio de demônio. Você não conhecer a Bíblia é uma desgraça, né, rapaz? Como é que um pedaço de árvore vai ficar cheio de demônio? Bom, está cheio de demônio. Vamos queimar. Olha, não custou barato não, custou caro, viu? Aí pegamos, é pesado, sabe, é madeira pura, Érico. Aí levamos lá para o quintal, pega gasolina, encharca, só que queima e não queima. E não tem como queimar aquilo. Mas estragou tudo. Esse agora manda jogar fora, cava um buraco. Chamei o caseiro do meu sítio, olha, cava um buraco bem fundo, enterra, para enterrar os demônios juntos. Por isso eu digo para vocês, enquanto eu vivi a minha vida espiritual, agradando os homens, eu não conhecia Deus. Eu conhecia, sim, o Deus que os homens que não conhecem Deus criaram. Eu conhecia um Deus que não é soberano, um Deus que não pode garantir a salvação de ninguém, um Deus que eles dizem perde muitos filhos dele para o diabo. Você já ouviu isso? Você já ouviu um pastor abrir a boca e dizer para a igreja, a igreja precisa evangelizar mais, porque o diabo está levando vantagem. Todos os dias o diabo joga filho de Deus no inferno. Quem já ouviu isso aqui, levante a mão. Toda igreja já ouviu. Era esse o Deus que eu conhecia. Um Deus mau, um Deus castrador, um Deus perverso, um Deus que eles dizem é capaz de jogar um filho dele do inferno, se cortar 2 dedos da franja do cabelo. Um Deus desmancha prazeres. Um Deus que não gosta da vida, que não gosta do que é belo, que proíbe de ir a uma praia, que proíbe uma filha dele de se cuidar, de dar um trato na aparência. Esse Deus era o Deus que eu conhecia. Então, antes de eu ter os meus olhos iluminados, eu achava, irmãos, que ou ouvir Paulo, ou ouvir aquela jovem adivinhadora, era a mesma coisa. Eu achava que qualquer pessoa que tivesse título de pastor,
que falasse dos milagres que Jesus realizou, eu já achava que era um homem de Deus, eu já achava que ali era Deus falando. Eu achava que qualquer pessoa que tivesse sido batizado nas águas já era um cristão, já era um filho de Deus. Olha, quando eu queria alguém para trabalhar comigo, eu dizia, alguém indicava, né, pastor, o senhor não quer fulano de tal? Eu dizia, ele já é batizado nas águas? Não, não serve. Só serve quem já foi batizado nas águas. Porque o que me ensinaram o que foi? Que quando a pessoa é batizada nas águas, na hora que ela é mergulhada nas águas do batismo, ela está sepultando a velha criatura. Olha, quando ela levanta das águas, ela é nova criatura. Hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que o batismo nas águas só serve para a pessoa entrar um pecador enxuto e sair um pecador molhado. Não serve mais para nada. Até porque o batismo nas águas era o batismo do velho pacto. Era o batismo da velha aliança. Nesta nova aliança que começou em Cristo, o batismo qual é? Qual é? Com o Espírito Santo. João dizia, olha, eu batizo com água. Eu, João. Mas após mim, vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, como eu quebrei a cara com isso. Como eu levei prejuízo com isso. Não, esse é batizado nas águas, então pode trabalhar para mim. Gente que me roubou. Gente que mentia mais do que a própria mentira. Você sabe o que é uma pessoa mentir mais do que a própria mentira? Sabe? Mas eu achava que era de Deus, era batizado nas águas. Hoje eu sei que não é batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, a gente vai confirmar isto. Efésios capítulo 1, versículo 13. Encontraram? Vou ler. Paulo diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. Quer dizer, quando você ouve a palavra da verdade, não é a palavra da mentira, tem que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, você crer, porque Deus te imputa o dom da fé, e naquele momento você é selado, batizado, ungido, pode usar o sinônimo que quiser, com o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, isso é triste. Tem pessoas aí frequentando igreja, principalmente nas igrejas pentecostais, a pessoa passa 10 anos, 20 anos e diz assim, poxa, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Não pode uma pessoa ser crente em Jesus Cristo se o Espírito de Deus não estiver nela. É impossível. Fazem culto para buscar o Espírito Santo. Olha, irmão, domingo vai ter uma grande busca. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Levante a mão. Olha aí, todo mundo já ouviu. Vamos buscar o Espírito Santo. Não. O problema é que muita gente não é batizado porque nunca ouviu a palavra da verdade. Nunca ouviu o evangelho da sua salvação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Isto aqui é mocotó de boi, coisa forte, que dá sustância, como diz o cearense, né? Dá sustância, viu? Isso aqui é alimento sólido. Isso aqui não é água com açúcar, viu? Então diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para viver uma aventura. Não, Deus não nos escolheu para viver aventura. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé
na verdade. Quem é que nos santifica? O Espírito, através da palavra. Quem é que nos imputa o dom da fé para que nós possamos crer nessas verdades? O Espírito. Amém? Tito, Epístola de Paulo a Tito. Antes de Hebreus vem Tito. Tem Filemão antes, né? Mas Filemão é bem pequenininho, vamos direto a Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Agora ele diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador das águas do batistério. Aleluia. Não. Mas 95% do povo evangélico acredita que é lavado, que é regenerado, que se torna nova criatura quando dá um tibungo nas águas. É assim ou não é assim? Eu estou falando alguma bobagem. Quem aqui foi ensinado assim? Levante a mão. Eu também estou levando todo mundo. Não. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é o batismo com o Espírito Santo quem nos regenera, quem nos faz novas criaturas. É o batismo com o Espírito Santo quem santifica o nosso espírito. E para a gente terminar, abra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, Jeremias 33, versículo 2 e 3. Para a gente terminar a mensagem dessa noite. Encontraram? Então Jeremias diz: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia. Invoca-me e responder-te-ei. Olha, vou anunciar para vocês coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Irmãos, quando eu comecei a invocar o Senhor, esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, quando eu comecei a invocá-lo, ele me respondeu e ele me anunciou coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Pastor, você pergunta, quais foram as coisas grandes e ocultas que Deus te anunciou? As mesmas que anunciou para você. O evangelho da graça de Deus, os mistérios que permaneceram ocultos em Deus e das gerações passadas, Paulo diz, mas que aprove a Deus revelar os seus santos nos últimos tempos, de Paulo para cá. O mistério da tua preexistência com Deus, aleluia. Quem aqui nunca tinha ouvido falar antes que já existia com Deus antes da fundação do mundo? Quem nunca tinha ouvido falar? Todo mundo. O mistério da soberania de Deus, que Deus é soberano, que não é o homem que aceita Jesus, é Jesus que aceita o homem, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Quantos de vocês aqui passaram anos acreditando que era o homem que aceita Jesus, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem decide se quer, se não quer? Levante a mão. Já levantei a minha também, toda igreja. Aqui, ó. O mistério de que há nesse mundo dois povos, um que pertence a Deus e um que pertence ao diabo. Os vasos de honra e os vasos de desonra. Quantos de vocês acreditavam que quando uma pessoa vive no pecado, vive no erro e morre no erro, é porque ela escolheu isso, é porque ela não quis aceitar Jesus? Quem acreditava assim? Hoje você acredita nessa mentira? Hoje você sabe que é porque aquela pessoa é um vaso de desonra, joio, cabrito, a planta que o pai não plantou, filho do diabo. Tem 1000 adjetivos aqui na Bíblia. Por isso, meus irmãos, que hoje nós conhecemos o Senhor. Hoje nós sabemos quando é a voz de Deus que fala conosco. Não temos dúvida.
Nós não temos medo do inferno, nós não temos medo de demônio, nós não temos medo de diabo nenhum, nós não temos medo de trabalho de macumba, nós não temos medo de olho grande, nós não temos medo de perder salvação, ou alguém aqui tem? Mas antes você tinha. Quer ver? Hoje eu estou com o espírito de testar a igreja. Quem aqui tinha medo de perder salvação? Levante a mão. Eu era o primeiro. Quem aqui tinha medo do diabo? Achava que o diabo estava em derredor e se abrisse uma brecha, ele te bum, entrava na tua vida. Quem tinha esse medo? Levante a mão. Todo mundo, gente. Você hoje tem medo disso? Você tem medo de diabo? Você tem medo de demônio? Você acha que o diabo está em derredor de você? Não. Claro que não acha. Por quê? Porque você conhece o Senhor. O Senhor que disse, eu amarrei o valente. Eu expulsei o príncipe desse mundo. Eu coloquei os demônios em algemas eternas. Vocês estão nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém arrebata mais vocês. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar uma forte salva de palma. Aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte. Hoje, nós sabemos que salvo uma vez, salvo para sempre. Pastor, e se eu pecar? Estou salvo do mesmo jeito? Tá. Então, pera lá. Aí, pastor, é abrir as porteiras para o pecado. Não, senhor. Primeiro que a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Ainda que ele peque eventualmente, mas não vive na prática do pecado. Essa é a primeira coisa. Segundo, se você achar que porque salvo uma vez, salvo para sempre, pode pecar à vontade, isso é a prova que você não é de Deus. E mais do que isso, quando você peca, mesmo sendo de Deus, você recebe de Deus disciplina, correção e açoite. Não estava no meu esboço, mas eu vou mostrar para vocês. Só para a gente terminar e não deixar ninguém em dúvida. Salmo 89, versículo 30. Porque quando botar esse CD na rádio, aí a pastorzada vai ouvir e vai dizer assim, tá vendo? Ele está dizendo que pode até pecar, que Deus não lança no inferno. Não, mas não lança mesmo. Não há possibilidade de um filho de Deus ir para o inferno. Só vai para o inferno quem é filho do diabo. Só. Então vamos lá, encontraram Salmo 89, versículo 30. A palavra diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, quer dizer então que há possibilidade de um filho de Deus desprezar a palavra, não andar no juízo de Deus, violar os preceitos, não guardar os mandamentos? Claro que há. Uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela tem uma vida espiritual tão frágil, que às vezes ela se desvia do caminho de Deus. Ela não nega a fé, ela não nega a verdade de Deus, ela crê, mas se desvia, começa a viver uma vida de erros, começa a viver uma vida de pecados, mas ela é de Deus. E aí, pastor, como é que Deus faz? Bom, a maioria dos irmãos da lei e dos pastores da lei, diante disso aqui, já responderiam: Deus joga no inferno de cabeça para baixo. Não, olha o que Deus fala. Então, punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aleluia. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. Esse é o Deus. O que você faz com um filho teu quando ele não dá ouvidos à tua voz e faz coisas contrárias ao que você ensinou? Você pune. Se você é um bom pai e uma boa mãe, você pune. Quem não é bom pai, quem não é uma boa mãe, passa a mão na cabeça, né? Não, é assim mesmo, não sei o quê, tá. Não, quem é um bom pai, pune. Pune. Disciplina o filho. Não dá mais a mesada. Olha, vai ficar um mês sem receber mesada.
não tem dinheiro para comprar picolé, não tem dinheiro para comprar um chiclete, não tem dinheiro para comprar um chocolate, não tem dinheiro para ir ao cinema, não tem dinheiro para ir ao shopping, ainda está de castigo dentro de casa. Não pode ligar a televisão, não pode jogar videogame. Aí o filho disse, caramba, me dei mal. Tem uma menininha ali do lado do Silvio que tá... Já aconteceu com você, né, menina? Papai já fez isso, né? Muito bem, então pune. Você pune. Às vezes, a gente dá até uma palmada bem dada, né? No bumbum do filho. Quando meus filhos eram menores, hoje não. Mas quantas vezes, peraí, já chamei atenção uma vez, chamei duas, chamei três. Continuaram errando, vira de costa. Vira. Foi o Rodrigo que mandou eu fazer isso com você. Faz com o Lincoln. Ainda tá me dando a baqueta. Depois você desconta nele. Só que eu pegava o cinto. Dobrava o cinto assim, no Rodrigo, no Rafael, fazia. Só que eu dava bem dado. O coração partido. O coração, meu irmão, chorando por dentro. Mas eu fazia por bem deles. Então, às vezes, Deus dá uma punição severa na gente. Às vezes, Deus permite que a gente... Ai, você fez sucesso, viu? Às vezes, Deus permite que a gente passe por situações difíceis, aflições na vida. Às vezes, Deus permite uma doença. Às vezes, Deus permite crises financeiras, dilapidação do patrimônio, perdas. Às vezes Deus permite muitas coisas. É a disciplina de Deus. Deus faz isso para a gente acordar, para a gente parar e dizer assim, poxa, não é boa coisa viver transgredindo a palavra. Não é bom negócio eu andar distante dos caminhos de Deus. Deixa eu voltar para cá. É assim que Deus faz. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Filho uma vez, filho para sempre. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Jesus Cristo falou à igreja nessa noite.